Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam muito bem-vindos aos estúdios Hubble. E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, que é o Caio Modesto. Caio Modesto, para quem não sabe, ou na verdade já para quem sabe, né? Porque o Caio Modesto todo mundo já o conhece, é do canal Pregando as Escrituras. E hoje ele é o convidado aqui para participar, né, aqui no estúdio Hubble. E ele vai falar um pouco da sua vida e vai responder algumas perguntas. Caio Modesto, seja muito bem-vindo aos estúdios Hubble. Se quiser falar com o pessoal aí, Amém. Se apresentar, né? Melhor, apesar que o pessoal já te conhece, né? Amém. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, eu sou proprietário do canal Pregando as Escrituras. E é uma alegria estar aqui com o André, pastor Batista. Sou presbiteriano, mas somos irmãos na fé, isso não muda nada, né? Somos reformados. Graças a Deus, e estamos aí, né? Vamos ver o que vai dar esse podcast aí. Que prazer, Caio. Amém. Caio, quem é o Caio Modesto? Um cara simples, né? Moro em uma cidade pequena, já passei por muitas coisas, Sim. Nada assim fora do comum, né? Mas eu creio que essas dificuldades que eu já passei na vida me ajudaram, né, a desenvolver algumas coisas que, graças a Deus, hoje eu consegui ver algumas virtudes devido às coisas que eu passei, né? Sim. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, que ele diz assim, que se não fosse as tribulações ou as coisas que nós passamos, nunca saberíamos os nossos valores e virtudes, né? Então eu creio que dificuldades vêm na nossa vida para que a gente aprenda cada dia mais a desenvolver, né, aquilo que nós temos, né? Às vezes um dom, às vezes a gente consegue sair de uma coisa que era ruim e transformar em algo muito melhor ou algo do tipo. Mas eu sou baiano, tenho 26 anos de idade, sou casado... Você não é Montemor, não? Não. Não é Montimorense? Não, a minha esposa ela nasceu em Campinas, Rapaz. da Campineira. Sou casado há 6 anos, sou casado com a Milena, que é uma esposa maravilhosa, tem me ajudado em tudo no canal, não somente no canal, mas também no ministério. Atualmente eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, só que a congregação que eu cuido fica no Jardim Paviotti, em Montemor. Montemor, para quem não sabe, é uma cidade muito pequena, uma cidade muito pequena mesmo. Porém, é uma cidade que eu gosto de morar, onde tem muitas pessoas. Uma cidade agradável, né? É agradável, né? Aquela cidadinha pequenininha, onde tem muitas pessoas idosas, né? Que você vê que você vai numa praça, você vai na praça um domingo lá, tá cheio de senhoras lá, jogando milho pras pontas. É meio que zona rural ainda também. É misturado, né? Uma coisa meio urbana e meio rural, né? Mas é uma cidade muito boa de se viver. E é isso. A sua infância foi na Bahia ou foi aqui em Montemor? Não, a minha infância foi na Bahia. Até os 4, 5 anos de idade eu morei na Bahia. Em uma cidade pequena também chamada Utinga. Nunca ouvi falar. Não, então, cidade tão pequena Utinga? que é Utinga, uma cidade muito pequena, mas também só que já... Mas um abraço ao povo de Utinga, né? Abraço. Né? Deus abençoe. Nasci lá, né? Abraço para vocês. Ali eu sofri um pouco. Sofri um pouco porque... Foi uma infância difícil, Caio? Foi difícil. Foi difícil porque, por exemplo, às vezes a gente tinha que comer, mas o básico. A gente comia aquele famoso pirão, né? Que era mistura de farinha com frango, o óleo que fazia o frango, né? Sim. Aí colocava ali um tempero. É muito bom, né? É muito bom, né? E meus pais trabalhavam na roça. O café da manhã também, né? Farinha e café. Leite. Tudo ia farinha, né? Tudo ia farinha, né? Almoço, farinha, janta, farinha, café da manhã era farinha. Só que assim, eu tenho boas lembranças da minha infância. Não é que eu sofri, mas eu passei por muitas dificuldades. O meu pai e minha mãe, eles trabalhavam na roça. Para você ter uma ideia de como era difícil as coisas para nós naquela época, quando tinha ali o período do recreio, eu estudava já, né? Certo. E eu pegava a merenda, eu atravessava um rio e levava para o meu pai na roça, para ele comer. Então, o que meu pai tinha que comer às vezes, que eu me lembro, assim, era aquilo que eu trazia da escola, a merenda da escola. Então, eu compartilhava a comida que eu também comia na escola. E eu tinha, se não me engano, uns
3 ou 4 anos de idade. E eu já fazia. Com essa idade já fazia isso. Já, cara. Porque o pessoal do Nordeste, as crianças de 3, 4 anos já tá pisando nos espinhos, já tá nadando, né? Já tá pegando cobra. Cobra na mão já. No jumento, andando então, de jumento. O pessoal assim do Nordeste, a gente já desde pequeno, a gente já se vira um pouco, né? Sim. E minha mãe trabalhava no cafezal, né? E minha mãe sofria também bastante, inclusive ela chegava à noite. Eu lembro de uma cena que eu esperava minha mãe chegar em casa, eu ficava bem no meio de uma rua assim, que na época não era asfaltada, né? E eu ficava na perspectiva de ver o ônibus chegando, né? Aí o ônibus atravessava um morro, que ficava tipo uns 6 quilômetros ainda, perto de uma montanha assim. E quando vinha aquele ônibus, eu falava, opa, minha mãe tá chegando. Por que eu ficava nessa expectativa? Porque minha mãe trazia doces pra mim, né? Trazia pirulito, pipoca. Então, a nossa alegria daquela época eram essas coisas mínimas, né? Que hoje em dia... Simples, mas que marcou profundamente a sua vida. Sim, e eu louvo a Deus por isso. Por quê? Eu acho que, às vezes, é bom a gente passar... Não é bom passar necessidade, mas, às vezes, é necessário pra gente aprender a dar valor em algumas coisas que, talvez, pra nós, seja algo superficial. Só que não, às vezes, é muito importante. Por exemplo... Um pão francês, assim, passando a manteiguinha de manhã, tomando seu café da manhã. A gente deveria agradecer por essas coisas, né? E tem pessoas que não têm isso, né? Não tem o que comer, às vezes, no café da manhã, no almoço, na janta. Ainda no Brasil, ainda tem muitos lugares que ainda pessoas vivem como você viveu, né? Sim. Comendo farinha com leite, com o café. O Brasil ainda, querendo ou não, é um país pobre, né? Tem pessoas no Brasil que têm condições, mas, por outro lado, tem pessoas que passam necessidades, né? Os seus pais são vivos ainda? Sim, são vivos. Estão aqui em Montemoro, estão na Bahia? Não, meus pais, minha mãe mora em Hortolândia, e meu pai mora em Montemor. Caio, quando que você se converteu ao evangelho? Como é que foi a sua conversão? Minha conversão? Desde pequeno, o único contato que eu tive com a fé foi através da Igreja Católica. Sim. Inclusive foi aqui em Hortolândia. Eu tinha na faixa de 7, 9 anos de idade, por aí. O que acontecia antigamente? Eu não sei se isso ainda existe em algumas igrejas católicas, mas na minha época, por exemplo, não sei se era no meio de semana ou era no domingo, que a Igreja Católica dava leite. Sim. Aqueles pacotinhos assim, sabe, de plástico. Sei, você lembra? Então, dava 2, 3, você tinha que chegar com a carteirinha lá, você pegava. E eu tinha essa função como o irmão mais velho de fazer isso, né? Então, meu primeiro contato com a fé foi através da Igreja Católica, né? Eu ia na festa junina, na Igreja Católica, e fazia um monte de coisa lá. Mas eu nunca fui praticante desde cedo, nunca fui. Nunca cheguei, assim, a entrar na Igreja Católica e cultuar e ser algo do tipo. Frequentar missa? Não, nunca. Eu só tive esse contato na questão de doação, né? Sim. E das pessoas que ajudavam meus pais. Aí você identificava, assim, é uma igreja, é uma religião. E, na verdade, eu não tinha nem esse pensamento, porque... Por exemplo, quando você é criança, você não tem na cabeça ainda, assim, na mente, essa ideia do que é religião. Você sabe que está tendo uma coisa diferente ali. Sim. Só com o tempo, que depois de 2, 3 anos fazendo isso, que eu vi que era uma igreja que cultuava, né, a santos e tudo mais. E aí minha mãe teve o primeiro contato, na verdade, com o evangelho, e ela compartilhou a sua fé conosco. Olha. Minha mãe sempre foi evangélica. Sim. Inclusive, eu lembro que quando era sábado, ela limpava a casa ouvindo Cassiane, ouvindo Aline Barros, né? Deus. Então, minha mãe ouvia bastante. Então, o meu primeiro contato assim com Cristo foi através da minha mãe. Minha mãe. E a primeira igreja que eu fui, eu lembro até hoje, a primeira igreja que eu fui, onde eu vi uma pessoa pregando, falando sobre Jesus pela primeira vez, assim, pessoalmente, foi numa igreja batista. Olha. Aquela igreja antiga que tinha aqui na Hortolândia, que tinha aquele galpão, aquele como que chama? Aquele toldo enorme, sabe? O pastor Josias? Eu não lembro o nome dele. Porque assim, eu só entrei com minha mãe, né? E depois acabei saindo ainda. Então foi a primeira vez que eu vi um culto na minha vida. Sim. E depois eu fiquei, eu acho que uns 4, 5 anos sem ir pra igreja. Acho que é a Batista Central, né? Eu acho que deve ser, eu não lembro muito bem das pessoas, ou se é central ou não. Mas foi meu primeiro contato mesmo, assim, né, com o culto, legal, com a igreja. Depois de 5, 6 anos, aproximadamente, aí eu tive o meu contato firme com Cristo. Meu contato firme com Cristo foi através da minha esposa, que antigamente era minha namorada, né?
E, na verdade... Já era cristã. Então, a mãe dela era católica praticante, católica roxa. Aí ela se converteu ao pentecostalismo. Sim. Né? Inclusive, até hoje ela ainda está no pentecostalismo. Certo. E a minha sogra levava a minha esposa, né? A minha esposa, que antes era minha namorada, para a igreja. Só que quando eu comecei a namorar a minha esposa, na época, tinha uma condição. Eu tinha que ir para a igreja com ela. Então, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. Certo. Eu não ia para a igreja por causa de Cristo. Eu ia para a igreja por causa da minha namorada. Oi. Então, só para entender, eu não estava interessado em Deus, Meu Deus. eu não estava interessado em Jesus Cristo, muito menos em igreja. Eu estava interessado naquela mulher. Só que Deus usa meios que nós não conhecemos. Verdade. Ele faz coisas que nós não conhecemos. A providência de Deus é maravilhosa. Deus faz coisas que nós não imaginamos. Assim, Deus usa, às vezes, algumas estratégias para conseguir fazer aquilo que ele quer. E no final, vai dar tudo certo. Porque Deus é soberano. Ele é soberano. Ele faz as coisas tudo certinho. Tudo contribui para o bem, né? Tudo. Não foi obra do acaso eu conhecer a Milena, minha esposa, hoje. Não foi obra do acaso. Foi uma obra de Deus. Mesmo que você tinha um sentimento, ou talvez uma má intenção, né? Uma segunda intenção. Não tinha nada a ver com Cristo, de ir à igreja, mas era a Milena. Era sua namorada. Né? Mas ali mesmo era um projeto, uma ação de Deus por detrás de toda essa... Mesmo essa sua má intenção, ele levava os seus a Cristo. Eu creio que a Milena ela foi uma ferramenta do Evangelho. E ela é uma mulher muito de fé. Muito de fé. Então, inclusive, quando eu fui na igreja a primeira vez, nas igrejas pentecostais, não tem esse hábito de dar beijinho no rosto, né? Não. Eu já fui dando beijinho no rosto da irmã, a irmã já segurou assim, né? Porque eu ainda não era crente. É esse, então, tem um problema também. Eu não era convertida ainda. Meu Deus. A Milena, ela não era convertida, mas ela sabia o que era o evangelho, ia com a mãe dela. Tinha aquele temor, né? Igreja, eu preciso estar aqui. Ela conhecia muito mais o evangelho do que eu, entendeu? Aí, inclusive, nesse dia aí, aquela coisa do mundão, querer cumprimentar todo mundo dando beijo no rosto. A irmã falou, opa, não pode, aqui não pode, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra igreja, nessa igreja pentecostal, eu fui de boné. Rapaz. De boné, e se eu não me engano, eu fui de shorts. E os irmãos... Não, olharam pra você. Aquela coisa, né? O pentecostal tem que estar com a gravatinha, né? O terninho, cabelinho no gel, bonitinho. E eu fui daquele jeito, né? Então o pessoal já sentiram meio assim, né? Opa, peraí, esse cara aqui é estranho, né? Meu Deus. Aí, com o tempo, a Milena foi me levando pra igreja. Chegou um ponto que Cristo começou a falar comigo. Sim. E por incrível que pareça, que bênção. As primeiras experiências que eu tive com Cristo, impactantes, não foi na igreja. Foi no meu quarto orando. Meu Deus. Quando eu aprendi a orar. Eu acho que aquela frase, ela é muito boa. Que diz assim que os seus joelhos vão te levar muito mais longe do que você imagina. Quando se trata de oração. Eu acho que a oração é a ferramenta principal do cristão. E é a ferramenta que nós não devemos deixar de lado de forma nenhuma. Foi através da oração que Cristo falou comigo. Quando eu falei para Cristo o seguinte, Senhor, eu quero uma esposa que me respeite em primeiro lugar, que me ame. Eu encontrei a Milena. Depois, com o tempo, foi apenas experiência com Deus. Chegou um tempo que eu estava tão assim vibrado por Deus, que eu falei, Milena, eu quero ir para a igreja mais e mais. Meu Deus. Quero ir para a igreja. Isso na igreja pentecostal. Pentecostal. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente nunca mais é o mesmo. Verdade. A gente muda. A gente é transformado. É aquela coisa que eu sempre falo, metanoia, transformação de mente, transformação de vida. E quando você se arrepende dos seus pecados, ainda você vê que realmente você tinha nascido de novo. Cara. Sim, porque assim, eu não tinha nem sido batizado ainda. Mas eu já vi que algo estava mudando em mim. Eu não estava mais gostando de falar palavrões. Olha só. Eu comecei a respeitar minha mãe, entendeu? Eu parei de mentir. Então, mesmo ainda não sendo batizado, no começo, eu já estava vendo os frutos. Aí eu falei, eu quero mais disso. Aí eu fui me empenhando na igreja, comecei a participar do Ministério de Jovens, depois se tornei líder do Ministério de Jovens, né? Isso na igreja pentecostal ainda. Você não quer falar o nome dela? Não, eu acho que não é melhor falar não, porque eu saí de lá, né, senão... E nessa igreja pentecostal, que inclusive até hoje eu amo muito os líderes de lá,
Depois de um tempo, eles foram vendo o desenvolvimento, né, meu e da Milena, e falaram, vocês não querem se batizar? Falei, opa, a gente quer sim. E orei, eu lembro que orei tanto por isso, porque se batizar... Se você não falasse para mim que você passou por uma igreja pentecostal... Você não ia acreditar. Não acreditava. Mas eu ainda tenho correndo no sangue um pouco ainda do pentecostalismo. É imperceptível. Aí... Não dava pra perceber, não. Sério, cara, sério. Aí, irmão André, quando eu fui batizado, depois daquele dia lá, eu me entreguei totalmente a Cristo. Meu Deus. Totalmente a Cristo. Eu e minha esposa, a gente mudou completamente. Completamente. E sabe o que era legal? Não era somente a gente que via as mudanças. Os vizinhos também reparavam as pessoas. E isso foi fascinante. Isso que eu acho legal nos pentecostais. Quando eles querem ter uma mudança de vida mesmo, eles têm uma mudança radical. E eles vão até o fundo. Né? A forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de falar. É claro que temos pentecostais por aí que dão um mau exemplo. Isso. Mas também a gente não pode lugar, né, falar que todos são assim, né? Mas eu admiro muito isso. Inclusive, a gente tinha aquele temor de não dar mau testemunho nem na rua e muito menos na igreja. E com o tempo, a gente começou a consolidar ali a nossa vida na igreja, a gente foi crescendo aos poucos, fui separado para evangelista. A Milena, eu não lembro se ela foi separada para missionária, eu não lembro, eu acho que não. Mas eu fui separado para evangelista, né? Oramos tudo mais. E eu acabei saindo dessa igreja, infelizmente, por causa de algumas doutrinas. Eu era aquele tipo de pessoa que eu sempre fui ousado e sempre fui curioso para entender tudo o que a Bíblia diz. Então, quando... Você usava a lógica também, né? Usava a lógica, né? Por algumas coisas que falavam no púlpito. Aí eu estava lendo a Bíblia, não batia. Aí eu falava, opa, eu vou estudar um pouco mais. Ao ponto que eu conheci a teologia reformada. Sim. Quando eu conheci a teologia reformada, aí eu comecei a compreender um pouco a diferença entre a teologia pentecostal e a teologia tradicional, né? Ou reformada, como nós chamamos. Quando eu conheci essa fé diferente, aí eu vi, opa, esse ensinamento aqui não está de acordo com a Bíblia. Isso aqui é preceito humano. Sim. Eu tinha muito problema também, não que eu não fazia o que eles mandavam, mas eu tinha muito problema com usos e costumes. Não por não obedecer, eu obedecia. Sim. A questão é tentar pegar essas coisas que eles impõem às pessoas sem ao menos mostrar que está na Bíblia. E até porque baseava, até porque eu participei também de uma igreja pentecostal. Você é da Assembleia, né? Assembleano. E não estou dizendo que a igreja em si, mas em alguns círculos da própria igreja de onde eu era, se subentendia que usar determinada roupa te dava uma referência de santidade. Uhum. Eu sei que roupa, realmente, de fato, o cristão, ele vai expressar sua santidade nas suas vestes também. Sim. Não é? Mas as pessoas também baseavam a salvação. Se você usar essa determinada roupa, porque você é um salvo, senão você não é salvo. Não é? Eu sei que tem extremos, né? Sim. Extremos. A questão da sensualidade e a questão do legalismo. Uhum. Né? E eu tinha dificuldade quanto a isso. Não de usar, eu usava. A questão é tentar achar algum embasamento bíblico para falar que aquilo ali estava na Bíblia mesmo. Esse era o grande problema, entendeu? E com o tempo eu também vi que as músicas estavam sendo egocêntricas, músicas que falam do ser humano e não falavam de Deus. Exalta mais o homem. Né? Cristo, você é raridade, minha vitória tem sabor de mel. E eu cheguei um dia e falei, ó, não tá certo. Você falou, você foi direto no pastor da igreja? Não, eu fui no pastor. Eu fui no pastor, diretamente com o pastor e a esposa dele, né? E eu trouxe um caderno com todo embasamento bíblico, eu escrevi uma folha inteira, né, com passagens bíblicas, tudo bonitinho, para não ser aquela coisa de, você imaginou, você pensou e você tá falando... Você mostrou na Bíblia. Não, eu trouxe todo o embasamento bíblico, inclusive foi eu e minha esposa, e a conversa ali rolou legal a conversa, só que não bateu, né? Quando você, às vezes, você tá pensando diferente de uma teologia, infelizmente tem aquele conflito, né? Sim. E devido a esse conflito, né, de não mostrar na Bíblia a questão de
alguns tipos de pregação que estava acontecendo, que não estava de acordo com a Bíblia. Algumas formas de cultuar não estavam de acordo com a Bíblia. E também a questão do louvor, que a maioria eram louvores egocêntricos. Então isso me incomodava. E incomodava minha esposa também, né? Que na época minha namorada. Aí a gente conversou. Chegou o momento que a gente falou, ó, tem como fazer alguma mudança? Falaram que não. Meu Deus. Então o que a gente fez então? A gente saiu da igreja. Se retiraram, né? Saiu da igreja. E uma coisa assim que eu tenho no meu coração é o seguinte: eu não acho certo a gente ficar saindo por aí falando mal, né, dos usos e costumes de algumas igrejas. Eu tenho aquilo na minha mente. Se você está em uma igreja que tem um regimento interno, que existem regras, e você está na igreja, tem carteirinha e tudo mais, você tem que obedecer. Agora, se você não quer mais participar dela, não fica denegrindo a imagem da igreja. Sai dela. Sai dela e procure uma igreja que você quer frequentar. O que não ocorre muitas das vezes, né? Não. A pessoa muda da igreja e sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor. Eu só tenho de agradecer aos meus amigos pentecostais, porque eu aprendi a orar mesmo com meus amigos pentecostais. Eu aprendi a ter temor com Deus, é claro, lendo a palavra, mas através de alguns amigos pentecostais. Eu não posso desprezar aquilo que eu aprendi anteriormente. A minha primeira fé foi no pentecostalismo. Eu não posso cuspir no prato de forma nenhuma. Não pode. E até hoje eu tenho muitos amigos pentecostais. Inclusive, no meu canal, 80% das pessoas são pentecostais. Então, eu tenho esses irmãos da fé. Eu não posso desprezá-los assim como se fosse mais uma pessoa ou qualquer pessoa da sociedade. Não. São irmãos na fé. São pessoas em Cristo. Então, devemos respeitá-los, né? Ô, Caio, você falou que você ia ser consagrado evangelista, você se viu, em um determinado momento, aquele desejo de conhecer as Escrituras, até porque também você conheceu e questionou, né, ali a forma de culto da sua igreja, na época. Hoje você é dono de um dos maiores canais do Brasil, dos canais evangélicos. É um canal apologético, né, que consegue, à luz das Escrituras, olhar para o meio cristão hoje e você trazer ali uma opinião bíblica, realmente, o que a Escritura diz. Quando você era pentecostal, quando você, assim, no seu início de fé, você aspirava o que você é hoje, como Caio, no pregando as Escrituras? Você entendia que algo grande vinha sobre a tua vida? Como é que se deu isso, Caio? Na verdade, não. Na verdade, muitas coisas aconteceram, né, para que o canal se tornasse o que é hoje. Na verdade, eu não entendia nada de redes sociais, nada mesmo, nada. O que eu fazia às vezes era um vídeo ali na internet, inclusive, eu vou expor algo aqui, né? É vergonhoso, mas eu vou expor. Pode expor. Sabe o que eu fazia na internet? Tinha um grupo no Facebook de revelação. Sério? E eu trazia as revelações. Sério mesmo? Não acredito. Inclusive, eu falava, ó, você aí, irmão, você aí, irmã, rapaz, que tá doente, Deus tá falando neste momento, Deus vai te curar. Tá lá ainda esse Eu tô vendo. Cara, eu acho que eu apaguei pra não ficar feio. Olha lá mesmo. Nossa, e eu posso falar isso, eu pequei mesmo, porque eu fazia por pura adivinhação. Eu sei que existem irmãos que são sinceros, eles não agem dessa maneira, mas eu fazia simplesmente por adivinhar, eu soltava qualquer coisa ali. 10 pessoas com dor de cabeça, né? Quantas pessoas talvez não esteja com dor de cabeça, você tá com né? problema aí no casamento. Tal, tipo, a cada 10, duas está com problema no casamento, você né? Tá desempregado. Então, eu tinha mais essa onda de pregador itinerante, né? Eu queria pregar por todo o Brasil e não ficar na igreja. Por isso que até então, a pessoa lá que me separou para ser evangelista, viu que eu tinha, né, esse tipo de comportamento, de ser evangelista e tudo mais. Só que eu nunca tive contato mesmo com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram. Eu, na verdade, não sabia nem usar essas ferramentas. Sim. Eu só escrevia lá um versículo e postava, né? Só que um dia eu fiquei revoltado. Isso quando eu ainda era pentecostal. Na verdade, não. Quando eu saí da igreja já. Eu saí da igreja pentecostal, fiquei durante o tempo tentando achar uma outra igreja. Durante esse tempo, eu abri um canal no YouTube. O canal era Caio Modesto só mesmo. Certo. E eu lembro que meu primeiro vídeo que bombou, chegou a 300 mil em uma semana. Rapaz. Foi quando eu falei contra os comediantes gospel. Eu acho que eu fui um dos primeiros a falar sobre isso. Sim. No YouTube. Aquele Jacinto Manto. Lembro. Ele tava fazendo umas piadas na igreja lá, eu não gostei do vídeo dele. Eu fui lá e fiz um vídeo
refutando as piadas dele. Refutando as ideias dele teologicamente para usar o entretenimento como uma forma de trazer o evangelho. Eu não gosto disso. Certo. E eu devo expressar minha opinião. Tá certo. Eu Democracia é isso, né? eu fui lá e expressei minha opinião no YouTube. E, ó, em uma semana o vídeo chegou a 300 mil. Rapaz. Então, aí eu acho que depois de 2 meses o canal já tava com 30 mil inscritos. Cresceu rapidinho. Esse é o canal Caio Modesto ainda. O canal do Caio Modesto. Rapaz. Aí depois de um tempo, né, eu falei, eu vou procurar pastores que têm essa fé reformada, né? Olha. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma pregação chocante que mudou a minha vida foi uma pregação do reverendo Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário. Sim, sei. No começo. Ele falava muito sobre a questão do que era ser um cristão, né? Sobre arrependimento. E também um dos pastores que na época me chamaram a atenção que me chamou a atenção, na verdade, foi o Paul Washer. Aquela pregação impactante dele, muito boa. Pregação chocante, né? muito boa que a pregação, fala sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre ira de Deus. E eu gostei bastante. Aí, o camarada que não tenha pelo menos uma mudança naquela pregação ali, é porque não entendeu, porque não entendeu a mensagem da pregação, né? E depois disso, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar alguns cortes desses pastores e lançar no YouTube. Porque, pelo que eu vi aqui, tem muito culto com vídeos longos, mas tem pouco corte. O que eu fiz? Comecei a pegar corte do Paulo Júnior, do Nicodemos, do Hernan Dias Lopes, do Paul Washer, e joguei no canal. Deu 1 ano, o canal já tava com 200 mil já. Rapaz. E você nem imaginava que chegaria nesse ponto. Não, assim, eu fiz os cortes, quantidade. tipo, assisti a pregação, falei, nossa, eu gostei dessa parte. Eu ia lá e lançava no meu canal. Aí você fazia isso assim, mesmo com aquele ardor, aquela paixão de promover o evangelho genuíno. Sim, porque... Mas sem talvez aquela responsabilidade de eu vou me focar nisso aqui. Então, eu fazia porque eu gostava dos vídeos. Então eu comecei a lançar esses vídeos na internet e com alguns cortes, os cortes que eu gostava. Eu não fazia, eu vou recortar isso aqui, essa parte aqui, porque eu acho que o pessoal vai gostar. Sim. Não. Eu gostava e eu publicava. Não tinha uma ordem teológica? Não. Por exemplo, um corte eu lançava sobre santidade, depois lançava sobre compaixão, misericórdia, ou, sei lá, sobre músicas egocêntricas. E eu ia lançando. Aí esse público do Paul Washer, do Paulo Júnior, do Hernandes, do Nicodemos, começou a ir tudo pro canal. E não tinha pessoas que faziam esse tipo de corte, né? Tinha um canal do meu amigo, do Gabriel. Sim. Chama Defendendo o Evangelho, que agora é o Pregando o Evangelho. O Gabriel já fazia esses cortes, né? E o canal dele é muito grande, que é Pregando o Evangelho. Então ele já fazia isso antes. Só que eu não tinha essa intenção de ter o maior canal, um dos maiores canais do YouTube, né? Eu fazia porque gostava. Aí com o tempo o canal, depois de 3 anos, o canal tava com 700 mil inscritos. Meu Deus. Cresceu muito rápido. Aí você se viu... Isso aqui é um chamado, isso aqui é um ministério. Eu vi assim eu vi que as redes sociais não podem ser negligenciadas. Quando houve esse boom da internet... Foi o meu caso. Você conheceu através da internet? Isso. Normalmente... Renato Vargens, Iago Martins, né? Então, esse pessoal aí, por exemplo, eles só estavam em livros ou jornais. Mas agora você tem acesso à internet. Então, meu primeiro contato também com a fé reformada foi através da internet. Então, é mais do que justo se eu fui alcançado através da internet, eu também fazer com que a internet alcance mais e mais pessoas através desses vídeos. E foi isso que aconteceu. E depois de um tempo também, eu parei de publicar vídeos desse pessoal. Eu comecei a publicar só vídeo autoral. E o canal cresceu mais rápido ainda. Na verdade, foi um início, né? Até porque eles têm uma opinião realmente bíblica a respeito de muitos assuntos que tem que ser aproveitado, né? Sim, são Mas ótimos. depois você começou a dar uma identidade pro seu canal, realmente do Caio Modesto, né? Inclusive, até hoje, algumas pessoas do canal, eles não sabem que eu sou presbiteriano. Eles acham que eu sou pentecostal. Não, eu não sou pentecostal. Sério? É que eu ainda tenho eu falei já no começo aqui do podcast, eu ainda tenho aquele pouco de... Aquele azeite, né, como os pentecostais dizem, ainda na veia. Eu gosto. Muitos pentecostais também assistem. Assistem. Como eu falei pra você, mais de 80% do pessoal do meu canal são pentecostais. E as pessoas que você convida também, muitos pentecostais vão lá também. Vão. Né? Então, assim, se tem um pessoal que eu tenho que agradecer, são os pentecostais. Né? Apesar de eu não crer em algumas coisas, né? Não é crer, é que
Eu creio em algumas coisas que acontecem nas igrejas pentecostais. Mas não da forma exagerada e distorcida que está acontecendo hoje, porque algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, estão distorcendo demais, né? As doutrinas bíblicas os dons. E isso é ruim. Caiu por um misticismo exacerbado, né? Sim. Uma forma... Um exagero, na verdade, né? Não é parece que não são aqueles pentecostais, por exemplo, da Rua Azusa, de 1910, né? Que teve um avivamento ali. Parece que eles mudaram um pouco o foco. Parece que o foco hoje em dia... Isso aí se deu dos anos 70 para cá, né? Praticamente. Na verdade, foi bem nessa época, 70, 90, principalmente quando começou aquela questão de unção de Toronto. Isso, lembro. Né? Que uma igreja lá de Toronto, né, trouxe para cá algumas doutrinas e os brasileiros aceitaram assim sem ver se era bíblico ou não. Aí se fizeram uma reflexão bíblica, né, que nem os bereanos. Chegou uma nova doutrina aí, vamos ler na Bíblia se isso é de fato bíblico. O que vinha eles estavam comendo, né? Estavam comendo. Como até hoje, né, Caio? Sabe o que é, irmão André? O grande problema de alguns pentecostais, não são todos, é que eles não aceitam a verdade bíblica. Eles são muito emocionados. Muito emocionados. Eu fui emocionado. Então, é aquela coisa que... Jamais, como você falou, eu concordo plenamente contigo. Jamais eu vou cuspir no prato onde eu comi, onde eu aprendi. Sim. Praticamente a tua história, eu me identifico muito com ela. Mas, de fato, você vai percebendo depois que muita coisa, realmente, da minha atitude era emoção. Sim. O que eu não concordo é, por exemplo, você usar a sua experiência pessoal para validar alguma coisa da Bíblia. Por exemplo, sobre o dom de línguas. O dom de línguas que é uma grande polêmica nas igrejas pentecostais. Eu creio que ali existam pessoas que são sinceras, pessoas maduras na fé. Só que, infelizmente, devido a essa questão emocional, eles acabam expressando algo que não é bíblico. E eu não vou condenar eles, por que não? Porque eu já fiz isso um dia. Eu não posso condená-los por isso. O grande problema é o quê? É que eles aplicam esse emocionalismo à fé deles. Ou seja, a minha experiência, aquilo que eu estou falando, a minha língua estranha, vale muito mais do que está escrito em Atos capítulo 2. E é isso que eu não concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, a Bíblia deve ser a opinião principal. Por exemplo, as pessoas hoje confundem muito essa questão de língua estranha. Mas em Atos capítulo 2, está bem visível ali, que ali era idioma. Todas as pessoas estavam ouvindo... Na língua delas, né? Não era uma língua desconhecida. Aí algumas pessoas usam aquela passagem em Coríntios, se eu não me engano, que fala sobre ainda que eu fale a língua dos anjos. Coríntios 13, né? Ainda que eu fale, ainda que eu venha conhecer todos os mistérios de Deus. Ninguém vai conseguir entender ou saber os mistérios de Deus. Verdade. E não existe uma língua dos anjos. Paulo está dizendo, ainda que a suposição, ainda que, se eu não tiver amor, de nada vale. E você pode ver que alguns tentam usar a sua experiência pessoal para tentar enfatizar que isso é verdadeiro. E muitas vezes não é. E também não vale também aquela outra tese que existem línguas dos anjos. Não existem línguas dos anjos. Labachúria. Não, isso não existe. Isso aí é invenção. Decantas. Todas as vezes que os anjos iam ter com as pessoas e Deus mandava eles irem lá falar com essas pessoas, eles falavam na mesma língua da pessoa que estava ali. Quando os anjos foram lá falar com Abraão, os anjos não falou em línguas dos anjos, falou na língua de Abraão. Sim. Quando apareceu para Maria, falou na língua que Maria conhecia. Então não existe língua dos anjos. Só que daí, esses pentecostais... Tem que ter intérprete para interpretar, no caso, né? Mas mesmo na língua de anjos tem que ter um intérprete. Então, O que acontece no caso hoje? Por exemplo, você fala assim, tudo bem, mas a língua que nós estamos falando no meio do culto é língua dos anjos. Tá bom, então se é língua dos anjos, a pessoa não vai conseguir interpretar. Porque ela não tem o dom de interpretar a língua dos anjos. Quem que teria o dom de interpretar a língua dos anjos? Um anjo. Sim. Se não existe um anjo, não existe interpretação. E também não há necessidade de língua dos anjos, se, como você colocou aqui, se um anjo falou com Abraão na mesma língua que ele, então que tipo de língua seria para ele falar, para que houvesse intérprete para falar para Abraão? É a língua humana, é a língua que Abraão falava, né? Então, gente, usar nossa experiência pessoal para validar algum texto bíblico, isso não existe. Primeiramente, nós temos que analisar todo o texto.
Texto e todo o contexto também, para ver se é verdadeiro ou não. Em Atos capítulo 2 ali, tá bem claro que era idioma, não é esse tipo de língua que nós vemos por aí. Eu não quero entrar muito em detalhes quanto a isso, mas... Isso dá muita polêmica ainda. Né? Mas como eu sou reformado, eu preciso me expressar. Mas, numa experiência que eu tive já na minha conversão, uma das ênfases que nos era realmente demonstrado ou motivada era falar em línguas e ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Né? Assim, não foi o discipulado. Sim. Não foi a orientação apesar de eu ter tido discipulado por alguns irmãos da igreja onde eu congreguei, que tinham essa mentalidade de discipulado. A igreja tinha discipulado, né? A discipulado assembleano. Mas a ênfase não era essa. Entendi. Né? Não era o discipulado. A ênfase era o falar em línguas e o batismo com o Espírito Santo. Assim, eu não quero aqui falar que todos agem desta maneira. Mas algumas igrejas pentecostais e neopentecostais têm aquele hábito de tentar espiritualizar a pessoa através dos seus dons. Se a pessoa não fala em línguas estranhas. Ela não tem o Espírito Se ela Santo. não sapateia no momento do culto, ela não tem o Espírito Santo. E isso é errado. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, que usa de misericórdia, que dá um bom testemunho diante da sociedade. Às vezes, ser cheio do Espírito Santo não é expressar as suas emoções ou manifestações corporais, não. Às vezes é a mudança do seu caráter. O fruto do Espírito, né? Então, não é somente uma coisa ali. Existem vários tipos ali de frutos, né? Só que as pessoas gostam de pegar apenas um ou dois e falar que se não tiver isso, você não é espiritual. E isso é errado. É muito errado. Muito bom, Caio. Eu me identifico muito com você. Mas, Caio, você falou no início aqui sobre música, né? Sobre como que hoje anda a música evangélica hoje no Brasil. Você citou algumas coisas que você começou a reparar, a perceber teologicamente, especificamente falando, o que você está hoje achando, o que você entende hoje da música hoje gospel? Gospel. Como que você consegue dividir a música gospel? Que isso aqui é bíblico ou não? Como é que você faz isso? É que tem um grande problema na música gospel atual. Muitos compositores, não estou dizendo nem cantores, tá? Os compositores, eles fazem músicas para tentar atrair um público específico. Sim. Eles fazem isso. Virou um nicho. Virou um nicho. Virou, na verdade, um nicho financeiro. Sim. Então, irmão André, o que eles querem é ganhar dinheiro em cima dessas composições, fazendo músicas egocêntricas. Até algumas gravadoras, elas não querem saber se vão alcançar o máximo de pessoas. Elas querem ganhar dinheiro. Por exemplo, qual que é o merchan da Som Livre? A Som Livre toca, mas é você que adora. Eles tocam o que você quiser. Mas você que vai resolver se vai adorar ou não. Então é assim. E eles fazem essas músicas para atrair o máximo de pessoas. Aí como que você vai cantar uma música no momento do culto público falando sobre vingança? Ah, irmão Caio, mas então a gente tem que rasgar a Bíblia e a parte dos Salmos. Não. Só que no Novo Testamento, na nossa vida, falar sobre a graça, uma nova transformação, envolve falar de Cristo. Cante sobre Cristo. Fale sobre Cristo. A gente precisa entender que toda a Bíblia aponta para Cristo. Então os louvores hoje em dia estão mais assim, com o foco principal em ganhar dinheiro, que na verdade eu não chamo nem de louvor. Para mim são músicas seculares. São letras humanistas. Nossa! Né? Irmão André, esses dias eu estava ouvindo uma canção, uma música qualquer aí do YouTube, que dizia assim, prosperidade, seja bem-vinda. Tudo bem, prosperidade é bom. Você quer ter um bom carro. Eu quero ter um bom carro, uma boa casa, mas a gente precisa trabalhar. Qual é o grande problema? Que essas pessoas vão para a igreja ouvir essas músicas na intenção de receber uma profetada, ou simplesmente receber uma revelação, ou através do louvor, receber alguma mensagem dizendo que elas serão prósperas. Esse é o grande problema. Quer ser próspero? Acorde cedo, trabalhe, desenvolva certinho o seu trabalho, fique um pouco mais de tempo se precisa for no seu trabalho, uma hora extra lá, ganhe um pouquinho mais, mas quer ser próspero? Trabalhe. É claro que eu não estou tirando o mérito. Deus abençoa aqueles que o buscam. Deus abençoa seus filhos. Ele é o nosso pastor. E diz mais,
e de nada teremos falta. Inclusive, quando você olha para as escrituras, todos os Abraão, todos os homens que foram chamados por Deus no momento estavam trabalhando. Né? Sim. Inclusive você Jesus... Você não vê ninguém trabalhando. Não, inclusive Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele trabalhou. Ele não ficou lá seus 30 anos lá, sentado em uma pedra, olhando para o céu, esperando alguma coisa divina cair do céu. Não. Ele trabalhou. Então, se Jesus trabalhou e a gente deve ter o mesmo caráter de Cristo, a gente deve trabalhar. E quanto crente preguiçoso tem hoje em dia? Tem crente que acha que o dinheiro dá em árvore. O pessoal associa o trabalho com o pecado, né? Como se fosse resultado do pecado. Sim, mas assim, se você olhar assim, hoje em dia a sociedade em que nós vivemos, as pessoas querem ganhar dinheiro fácil. O que as pessoas fazem? As pessoas vão lá e começam a jogar essas coisas de jogos de azar, né? Apostar em time de futebol. Eles querem ganhar um dinheiro fácil. Fazer uma fezinha na Mega Sena. Mas dinheiro fácil nunca foi uma ordenança de Deus ganhar dinheiro fácil. Deus sempre falou, olha, você, homem, irá trabalhar. E é do seu suor que você vai comer o pão. Então Deus está falando para nós que nós devemos trabalhar. Só que hoje em dia essas pessoas, eles querem se achegarem a Deus, né? Querem se achegar a Deus, querer receber algo em troca de Deus, barganhar. Olha, Deus, se eu te der isso, você tem que me dar aquilo. Sim. E se você não me der, eu saio dessa igreja. Só que não deveria funcionar assim. Não te louvo, não te adoro, não vou fazer tua obra, não vou pregar. E quando a gente volta novamente a falar sobre essa questão de louvor, muitos louvores falam sobre prosperidade, que você é vitorioso, que você não nasceu para perder, você nasceu para ser mais do que vencedor, que as muralhas de Jericó vai cair. Então, isso não é uma composição bíblica. Isso é uma composição egocêntrica, que tem como principal função elogiar, exaltar o homem e não a Deus. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos no YouTube sobre não cante essas músicas gospel na igreja. Se você quiser cantar na sua casa... Problema seu, você com Deus. Mas um culto inclusive público... no Instagram você coloca sempre lá também... Sim, tem alguns posts lá. Aí, pessoal, segue o Instagram lá, tá? Pregando as Escrituras oficial, sim. Tá bom? E então, hoje em dia, essa questão da questão sobre o que é louvor, a gente perdeu o foco, perdeu a essência do que é o louvor. Hoje, por exemplo, você não vê nenhum louvor, aí dificilmente você vai ver cantando sobre os atributos de Deus. Difícil. Falando sobre a ira de Deus. Não. Quer falar que Deus é bondoso, que ele perdoa pecados. Ele perdoa mesmo. Mas vamos fazer um contraste. Mostra outro lado também. Nesses posts do Instagram, você coloca as que não devem cantar e aquelas que podem cantar. Isso. Algumas letras você colocou lá que realmente são músicas... Inclusive eu indico aqui alguns cantores como Ademar de Campos, Projeto Sola, tem a Raquel Novaes... O Baruch tem algumas canções boas também, né? Até mesmo a Hillsong, né? Que tem algumas composições que é bom deixar de lado, mas tem outras, tem algumas músicas, na verdade, que são muito boas. Então, eu recomendo ouvir esses cantores. Mas analise as músicas. Não leve tudo para o púlpito. Leia toda a composição. Opa, isso aqui não tá batendo. Deixa de lado. Isso serve até para... Não só para o cristão que vai para a igreja, às vezes, adorar, né? Em certo sentido, mas para o próprio ministério de louvor da igreja. Sim, desenvolve um projeto, né? De analisar composições. Isso. Às vezes, irmão André, a gente está cantando heresias na igreja, a gente não sabe. É verdade mesmo. Não sabe. Verdade. Aproveitando esse assunto também, né? Você falou de dinheiro fácil. Esses dias eu estava vendo um pastor, assim, acho que vou chamá-lo de malandro, né? Pastor malandro, oferecendo curso, né? Sabedoria de Salomão para prosperar. Nossa. Os mistérios dos judeus, né? Para enriquecer. E ele não é judeu, né? Não. Mas ensinando essas coisas. Aí, aproveitando isso, Caio, teologia coaching. Teologia coaching é um problema. É um grande problema. A igreja, você diz que realmente é um problema? Eu acho que... Grave... Ou é tolerável? Não é tolerável. Não é tolerável. É grave. Grave. Por quê? A teologia coaching, em muitas vezes, ensina que você pode alcançar todos os seus objetivos sem Deus. Esse é o problema. Com a força do seu próprio braço, você pode alcançar os seus objetivos. Só que em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. O mandamento é buscar em primeiro lugar Deus.
A teologia coaching, muitas vezes, ensina que você pode fazer o que você quiser, que o céu é o limite, que você pode alcançar seus objetivos, mesmo sem precisar utilizar a sua fé. E esse é o grande problema. O que a teologia coaching ensina para as pessoas? Eles, às vezes, falam do evangelho. Eu vejo que poucas vezes usam Bíblia, usam até Não, Bíblia, usam, mas de uma forma errada. Para reforçar o argumento dele. Mas usar a Bíblia de uma forma errada para tentar atribuir algo ao seu argumento é errado. Isso é errado. Por exemplo, a teologia coach tem um problema que ela ensina um evangelho sem cruz. Ensina um amor sem justiça. Ensina um Jesus sem arrependimento. Só usa Jesus, só usa Deus como uma ponte para trazer coisas boas às pessoas. Só que a parte ruim, né, que é a questão de se arrepender dos seus pecados e tudo mais, não é falado. Por quê? Porque eles querem vender os seus cursos, querem vender, às vezes, os seus produtos na internet. Só que a única coisa que eles não querem é alcançar mais e mais pessoas para que essas pessoas venham se arrepender de seus pecados. Isso eles não querem. Seguidores, mas não querem que eles sigam Jesus. Não, eles querem seguidores, independentemente se é cristão ou não. Eles querem seguidores. Um exemplo é esse Pablo Marçal, David Leonardo. Que é candidato a presidente, né? É uma loucura, né? O Rodrigo veio aqui e falou sobre ele, o pessoal defendeu ele com unhas e dentes. Né? David Leonardo, Pablo Marçal, Thiago Brunet. Esses caras aí, eles querem vender curso. Curso. E eu percebo que na maioria assim, não vou dizer todos, não vou generalizar, mas na maioria desses coaches são caras que não venceram numa profissão. É aquela coisa, deu tudo errado, vou virar coach. Né? Aí também ensinar os outros a prosperar, a crescer, sendo que ele mesmo não cresceu. Não prosperou, não cresceu, né? E isso é um grande problema, né? Tem uma brincadeira que o pessoal faz assim, né? Ah, não deu certo, né? Ou se torna coach ou pastor, né? Só que esses caras, eles são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Na maioria das vezes eles são pastores. E esse é o problema. Não pode acontecer isso. Ou você é coach, ou você é pastor. Não tem como deixar as duas coisas juntas. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Porque você vai negociar a sua fé. Sim. E como eu disse alguns dias aqui atrás num podcast que eu fiz no seu canal, no Solascast. Pessoal, Solascast, tá? É o podcast do pastor André. Isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Entra lá que praticamente toda semana tem vídeos lá. Toda segunda e quarta. Segunda e quarta? Legal. Vou deixar na descrição do vídeo, gente, tá? Nos ajude, hein? Muito legal, vocês vão gostar bastante do pastor André. E é no mesmo sentido, né? Também apologético. Apologético, né? Fé reformada. E então, por exemplo, eu sempre digo que hoje em dia a fé tem valor. Você pode vender a sua fé hoje. Você pode vender a sua fé por R$ 99,90. Por R$ 112,90 através de um curso. Né? Você é pastor durante o dia e à noite você é coach, ou vice-versa. Não pode. Você é pastor em período integral. Antes de você ser pastor também, tem um pequeno detalhe que muitas pessoas não observam. Você é cristão. Então, você deve levar essa fé por todo lugar que você for. E se você negocia a sua fé através de uma teologia coaching, então você não entendeu o que é o evangelho ainda. Então, teologia coaching é um grande perigo. É aquela questão que você pode prosperar sem ter Deus em seu coração. É a pregação que fala do amor, mas sem justiça. De um Deus bondoso, sem ira. Sem juízo, né? Então é um perigo teologia coaching. E você acredita ser a teologia coaching hoje a maior heresia no meio gospel, no meio cristão hoje? Na verdade, é que assim, teologia coaching, ser coaching é uma profissão. Eu acho que algumas palavras que eles falam no púlpito é exatamente para enaltecer e chamar as pessoas. E algumas pessoas que trabalham nesse meio coaching acabam falando heresias. Por exemplo, eu não vou citar aqui o nome do cara, mas um tempo atrás ele falou assim, em uma de suas palestras, né? Olha só, meu irmão, minha irmã, Deus tem o lápis, mas você tem a borracha. Você que determina o que você pode fazer. Sabe? Isso é uma heresia. Por que ele fala isso? Porque você tem poder. Você tem poder em suas decisões. Você pode mudar o rumo da sua história. E eles não colocam Deus em primeiro lugar, como está em Mateus 6,33. Eles colocam você em primeiro lugar. E esse é o grande problema da teologia coaching. Né? Tem algumas pessoas aí que
gostam de utilizar, né, essa palavra coach, né, ou essa profissão coach, para ganhar muito dinheiro. Eu não vejo as pessoas usando esse tipo de estratégia para conseguir almas para Cristo. É muito difícil. O que eles querem no final é convencer as pessoas a comprar o curso deles. O curso deles. Simplesmente é isso. Segui-los assim, não que eu ache errado, não que eu acho errado eles venderem algum curso. O grande problema é tirar Deus da jogada. Esse é o grande problema da teologia coach, entendeu? Problema, hein? Caio, você é um baita de um comunicador, principalmente do evangelho, né, que isso já é visível. E ao longo da caminhada, a gente precisa de referências. Sim. Né? Temos referências. Claro que Jesus é a nossa referência maior. Mas nessa tua caminhada, qual foram as pessoas? Quem foi a tua referência? Quem é a tua referência? Ou se tem várias, ou outras, né? Ou se é uma, ou outros, né? Que você se referencia para o seu ministério, para o seu chamado? A minha referência que eu tenho, eu conheci ele depois de 2 anos da minha conversão, que é um pregador, ele é conhecido como Príncipe dos Pregadores. O nome dele é Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador batista. Apesar de eu ser presbiteriano, eu gosto muito do Spurgeon. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, tem também Jonathan Edwards, mas a minha referência é o Spurgeon. A história do Spurgeon é fascinante. Ele começou pregando em uma igreja muito pequena, em um vilarejo praticamente. Ele começou a pregar, aparecia às vezes 20, 30 pessoas na igreja que ele estava ali cuidando, né? Com o tempo, ele foi desenvolvendo uma comunhão com Deus, começou a falar um pouco mais ainda sobre o evangelho, porque ele começou assim bem devagarzinho. Depois que ele começou a ficar ousado mesmo na pregação, ele começou a pregar de uma forma tão intensa que as ruas não cabiam mais pessoas. Tanto que ele teve que mudar daquela igreja e ir para a unidade metropolitana do país dele, que é uma catedral enorme. E existe um relato histórico que estavam ali reunidas 10 mil pessoas para ouvir o sermão dele. Que para a época era algo fora do comum. Então, a forma com que ele pregava, a forma com que ele falava com as pessoas, para mim ele era um poeta. Ele conseguia falar para as pessoas um evangelho que as pessoas entendiam, sejam reis ou camponeses. E é isso que fascinava. Porque hoje em dia tem alguns pregadores que começam a falar algumas palavras difíceis, né? Vai pregar uma comunidade que não vai entender nada sobre o que é escatologia, por exemplo. E usa termos técnicos, difíceis, né? Teológicos, técnicos aí. E Spurgeon, ele falava de uma forma tão legal que tanto o camponês quanto os reis entendiam. Então isso era fascinante. E Deus usava ele de uma forma muito, mas muito assim, fenomenal. Tanto que lá em casa é repleto de livros dele. De referências. Nossa, tem assim um vademecum assim, ó, desse tamanho dele. Eu gosto demais do Spurgeon. E tem uma frase que muitas pessoas usam hoje, que nos últimos dias, em vez de pastores alimentando as ovelhas, iriam aparecer palhaços entretendo os bodes, né? E isso já está acontecendo. É uma realidade de hoje. Realidade, comediantes gospel, né? Teologia coach, por aí. As pessoas vão na igreja... Virou atração, né? Virou atração. Tipo, eu vou na igreja porque hoje tem a pregação de um cara lá que ele é comediante. Então eles não vão por causa de Cristo, né? Eles vão por causa daquele comediante. Sim. E isso é um perigo, né? Isso é um problema. Por isso que hoje o mundo abraça com facilidade essa igreja, né? É aquela questão de... Hoje em dia você pode escolher a igreja que você quer ir. Essa igreja aqui com as paredes pretas, né? Eu vou aqui. Né? Ou essa igreja aqui que é um pouco mais clara, eu vou aqui. Ou essa igreja que é um pouquinho mais jovem, né? Que tem uma prancha, né? No lugar do púlpito, eu vou aqui. Então, hoje em dia, a gente pode escolher, né? Que tipo de igreja a gente quer ir, né? É tipo um self-service, né? Né? De igreja. Você é o freguês, você escolhe o que você quer aqui. É desse jeito mesmo, Caio. E já falando de igreja, hoje nós temos as igrejas inclusivas, né, Caio? Sim, que é um perigo. Quando nós falamos de inclusivas, porque em si, por exemplo, Jesus, ele abraçou todos,
Ele abriu a oportunidade para todos. Sim. Então Jesus realmente incluiu as pessoas. Será que não tomaram de empréstimo essa questão da inclusão, ou como igreja inclusiva, e distorceram realmente doutrinariamente a questão de ser inclusivo? Sim. Porque de fato a igreja tem que ser inclusiva. Ela tem que Nós somos assim, né? Nossas igrejas são inclusivas, aceitam inclusivas. todos, né? O ruim é que o inclusivo, assim, incluir ou ser inclusivo é só para um determinado grupo. Mas dentro existe um aspecto de diversidade de pessoas. Sim. Tem o cadeirante, tem que ser inclusivo também. Isso aí, no caso, se não fosse olhar nessa visão. Mas hoje, especificamente, se fala de igrejas inclusivas, igrejas gays, igrejas para homossexuais. Sim. O que você pode falar sobre isso, Caio? O grande problema das igrejas inclusivas é de aceitar essas pessoas e essas pessoas viverem conforme elas são. Esse é o grande problema. A igreja inclusiva de Cristo e a igreja inclusiva humana é diferente. A igreja humana que eu tô falando é essa igreja inclusiva LGBTQIA+, Certo. que aceitam as pessoas como elas são. E elas não precisam mudar o caráter delas, elas não precisam mudar o comportamento sexual delas. Essa é a falsa igreja inclusiva. A igreja inclusiva verdadeira aceita todo tipo de pessoa, mas a partir do momento que aquela pessoa tem um encontro com Cristo, ela tem que ser transformada. Essa é a grande diferença. E o problema dessas igrejas inclusivas é que, do jeito que as pessoas estão, elas podem vir. Elas podem participar do culto. Elas podem continuar fazendo suas práticas sexuais pecaminosas sem problema nenhum. Aí está o problema. O evangelho envolve renúncia. O evangelho envolve mudança de vida. E se a gente entende que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé, devemos viver de acordo com o que está ali. E a Bíblia condena a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E existem vários parâmetros que nós podemos usar aqui para defender a nossa ideia. A primeira coisa, Deus falou o seguinte: homem, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do seu pai e de sua mãe. Se une com a sua esposa. O mandamento ali é união de sexo diferente. Homem e mulher. Homem e mulher. Macho e fêmea. Não está escrito ali, homem, sai da sua casa e vai se unir com outro homem. Não. A segunda coisa, a união sexual entre um homem e uma mulher ajuda na questão de procriação. Imagina só se o Jardim do Éden fosse 2 homens. Acabou. Então, não teria continuidade. Tudo tem um sentido. Deus faz todas as coisas para um propósito diferente. O homem e a mulher, eles se unem para ter uma família. Nessas questões a ciência não vale, né? Não vale. Mas aí eles vão usar aquele argumento, né? Como o Rodrigo falou aqui, né? Quem disse que eu quero ter filho? Quem disse que eu quero ter filha? Então, se você está usando esse argumento, Caio, de que o homem deve se unir com a mulher para que tenham filhos, então para mim não vale, porque eu não quero ter filho. Eu não quero ter uma filha também. Só que isso não é um mandamento do Caio. É um mandamento bíblico. Que o homem deve se unir com a sua mulher. Agora, se eles querem ter filhos ou não, aí é com o casal. Né? Uma decisão deles. Mas a primeira ordenança é o homem se unir com a sua mulher. Ponto final. Aí eles podem dizer o seguinte: não, Caio. A Bíblia não condena os homossexuais. Condena sim. Não condenam as pessoas. Condena exatamente a prática que eles fazem. O homossexual, se ele se arrepender dos seus pecados, ele pode ser salvo. Agora, se continuar na prática pecaminosa desse pecado abominável, é claro que ele não vai ser salvo. Uma pessoa que nasceu de novo não vive pecando. E como que nós sabemos o que é pecado ou não? Através da Bíblia. Paulo fala. Se eu não soubesse sobre a lei, eu não iria entender o que é pecado ou não. Então, quando você entende, você lê a sua Bíblia, que a Bíblia que eles leem também é a mesma que a nossa, e você vê lá que é pecado ter relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, e você continua na prática, então a sua mente está cauterizada. É uma pessoa que não está sensível à voz de Deus. E eu afirmo aqui sem problema nenhum. Essas igrejas inclusivas não são de Deus, são do diabo. Meu Deus. São sinagogas de Satanás. São sinagogas de Satanás.
Essas igrejas não têm um amparo de Deus. Deus não está nessas igrejas. Não está. Deus não está em uma igreja onde uma pastora ou um pastor prega que a prática homossexual ainda pode ser feita. Deus não está em uma igreja como essa. A pastora pode afirmar, o pastor pode afirmar, mas a minha Bíblia diz que Deus não está neste lugar. Deus não está neste lugar. Todos aqueles que pregam contra a doutrina de Cristo não é uma igreja de Cristo. É fácil de se entender isso, mas as pessoas complicam. Aí, qual é a ideia dessas igrejas? Vamos falar apenas do amor. Mas é um amor sem arrependimento. É um amor sem um Deus justo. É um amor sem ira. Então, o que eles fazem? Sem correção. É aquela coisa. Ah, irmão André, eu vou pecar hoje, mas o amor de Deus é maior. Ele vai me perdoar. Então, eles fazem essas práticas falando, não, a prática que está fazendo aqui, que nós estamos fazendo, não é simplesmente por um desejo momentâneo. É porque nós se amamos. Tudo bem, mas esse tipo de amor entre pessoas do mesmo sexo, Deus não aceita. Deus aceita o amor entre amigos, mas não esse amor sexual, ao ponto de terem relação sexual. Não, Deus não aceita isso. Só que para eles é difícil de entender isso. Aí quando a gente vai contra as ideias deles, o que eles chamam a gente? Homofóbicos. De intolerantes. O que você está falando aí? O que você está falando? A gente crê assim. Se você não crê dessa maneira, o problema é seu. Engraçado que eles podem falar da gente. Mas a gente não pode falar deles. Podem vilipendiar os símbolos sagrados cristãos. Sim. Mas tocar em relação à homossexualidade deles é um problema. É uma guerra. Que foi no caso da Bruna Carla. Inclusive, você fez um vídeo, né? A menina foi hostilizada na internet. A menina falou algo que eu iria falar também se fosse convidado. Gente, se a gente abrir a Bíblia, tá escrito lá. Deus não aceita a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mas sabe por que isso aconteceu com a Bruna Carla? Porque ela é famosa. Vai lá, você ou eu lá. Não vai dar nada. Mas como ela é cantora gospel, como ela é famosa, as pessoas querem derrubar ela. Então o que fizeram com a Bruna Carla, não só com a Bruna Carla, mas outras pessoas que também se posicionaram. É ridículo. Tem muitos desses aí que atacaram a Bruna Carla, e às vezes até aquele jogador de basquete. Maurício Souza, né? Se você rebuscar também, desses que atacaram, tem várias frases deles no Twitter homofóbicas. Sim, tem. Agora, porque eles estão na TV, ali representando uma rede de TV, aí pode atacar, porque um cristão expressou sua opinião. Eles lá atrás... engraçado que... Você falou do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, por exemplo, esses dias saiu um vídeo dele falando contra a Bruna Carla, contra a Bruna Carla, né? Mas tem um vídeo dele bem antigo que ele chamava as pessoas de viadinhos. Viadinhos. Isso pode? Aí ele foi lá e deletou o vídeo. Será que ele se arrependeu daquilo que ele falou? Ou ele apenas apagou para tentar... Por conveniência, né? Por conveniência, aí ele... Então, aí é complicado. Sabe por que eles atacam muito os cristãos? Porque a gente não consegue se defender. Eles conseguem. Sabe o que eles fazem? Vão lá e processam a gente. Sim. Mas a gente não vai processar. Porque o que a gente está falando tem embasamento bíblico. Só que eles querem o quê? Mídia em cima de nós. Eles querem fazer uma bagunça na nossa fé. Mas muitas vezes não funciona. E querem cancelar. Você é homofóbico. Por que você tá falando sobre homossexual se você não é homossexual? Tipo, hoje em dia tem isso, né? Você não tem direito de fala, né? Você não tem lugar de fala, né? Só que não é assim que funciona. Se você está pecando, se você está em adultério, eu não posso falar contra o seu adultério? Eu preciso adulterar antes pra sentir o que é adultério? Sabe, essas coisas que eles fazem aí não tem sentido nenhum. Não tem nenhum. Caio, você é um presbiteriano, reformado, seminarista, e o problema hoje, que sempre ocorre, né? Isso eu ouvi muitas vezes, né? Quando eu era novo na fé e era discipulado, eu sempre ouvi que o calvinismo era uma heresia. E que o calvinismo não acredita em milagres. Né? Hoje, representado na igreja presbiteriana, que chamam de igreja sorveteriana. Né? Quando começa o culto, começa o inverno, né? Começa o inverno. Caio, você já foi pentecostal. Sim. Como você se assimila hoje? Porque assim, tem no meio hoje dos reformados, os cessacionistas e os continuistas. Né?
Aqueles que são cessacionistas acreditam que milagres cessaram. Cessaram, os dons cessaram. Cessaram. E os continuistas não. Como é que você se vê aí nesse? O que você é? Continuista, cessacionista? Você acredita em milagres? Milagres ainda acontecem? Ou deixaram? Só foi para a era apostólica mesmo? Eu acredito que ainda Deus continua fazendo milagres, porque Ele é um Deus vivo. Imagina que você, irmão André, tem o dom de cura. Você tem o dom de cura. Você tem o dom. Certo. Então, se você tem um dom de cura, você pode sentar ali em uma cadeira próximo ao hospital e tocando a mão, tocando em todo mundo é curado. Eu creio que Deus continua agindo, mas de uma forma diferente. Por exemplo, na igreja primitiva, Deus sempre agia de formas diferentes. Os dons não eram algo assim que a pessoa... Não, os dons que Deus dava não ficavam na pessoa. Deus usava a pessoa em um momento aqui com um dom, em outro lugar usava com outro tipo de dom. Hoje em dia a pessoa fala, eu tenho um dom de cura. Você não tem um dom de cura. Deus dá o dom de cura em certos momentos. Porque o próprio desenvolvimento humano, com a ciência, pode resolver alguns problemas que não precisa a igreja ou Deus resolver de forma milagrosa. Mas eu acho que assim, a ciência ainda é limitada. Você está falando da questão de remédios, da questão de tratamentos, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão com um problema, vou lá pedir oração para ser curado sobre esse problema. Quando, na verdade... Tem um remédio, tratamento, né? Medicina. Sim, eu creio nesse lado, mas ainda eu acho que Deus vai além disso. Sim. Eu já vi casos de pessoas que são reformados, que o médico disse, amanhã você vai morrer. A pessoa está viva até hoje. Então tem coisas que a ciência ela não vai conseguir explicar. É aí que eu acho que Deus entra. As coisas que a ciência não pode explicar é Deus agindo. Então eu acredito que Deus continua fazendo milagres. Inclusive, deixa eu só retomar na questão de dons. A questão dos dons, eu creio que alguns dons ainda estão agindo no mundo, né? Deus está agindo nas pessoas através desses dons, né? Por exemplo, o dom de línguas, como a gente já acabou de falar. Hoje você pode fazer um curso. Weezer, né? Outros aí, você pode fazer um curso. Eu vou pregar lá na África do Sul. Então você tem que aprender o idioma aqui. Aprender sobre a cultura deles aqui. Então, hoje em dia, tem cursos teológicos que ensinam, né? Mas eu também não nego a questão de que Deus pode simplesmente enviar uma pessoa para fazer missão e lá Deus concedeu o dom para ele de línguas. Então eu creio que Deus continua agindo em todo o mundo, mas não tão como antes. Sim. Porque antigamente, quando Deus agia através de Jesus Cristo, né, ali Jesus fazia milagres e tudo mais, era para mostrar para o povo, era para mostrar para o povo que Jesus Cristo era o Messias. Até Jesus disse, se eu não fizer milagres, eles não vão acreditar. Era necessário os pobres, os ricos, todas as pessoas saberem que Cristo era o Messias. Só que hoje em dia, Deus usa a graça comum, como nós entendemos, né? Temos médicos, né? Temos profissionais da saúde que nos ajudam, né? Por exemplo, tratamento do câncer, o tratamento, às vezes, do nosso dente que teve algum problema... Nosso corpo, nós temos hoje médicos que nos ajudam a tentar resolver esse problema, né? Porque tem igrejas aí denominações que às vezes proíbem até a mulher de sim, tem igrejas. Você tem que orar para Deus. E isso aí é um problema. Isso aí é excesso de religião. Excesso de religião. Eu creio que Deus continua agindo através do poder dele, até mesmo através de um tratamento. Sim. Tem mulheres que têm problema com a questão de câncer de mama. E passam por um sistema lá que tem muita radiação. Isso afeta o corpo da mulher, né? Todo o organismo. E de repente, assim, a mulher é curada. Eu creio que Deus pode agir através da ciência, mas também Deus age da forma dele. Eu creio que Deus continua fazendo milagres. Se Deus não faz mais milagres, então ele é um Deus morto. Ele está vivo. Ele continua fazendo milagres. Sabe por que eu sei que Deus continua fazendo milagres? Se existem conversões hoje em dia, é porque o Espírito Santo está agindo. Amém. O Espírito Santo também age na questão de cura. É o Espírito Santo que cura. Glória a Deus. Então eu creio, e eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa é um exemplo. É um exemplo de vida. Sim. E que ela foi curada. E eu creio que foi por Deus. Amém. Ela teve uma dificuldade quanto à gravidez dela, né? Eu lembro até hoje. Estava quase anoitecendo, ela teve um problema, né? Começou a sentir algumas coisas no corpo.
Ela falou, não, tudo bem, dá pra mim ficar aqui ainda, dá pra mim tomar um remédio. Só que começou a ficar muito intenso essa dor. Tão intenso que eu tive que levar ela na maternidade já. Na maternidade de Campinas, né? Que ali na maternidade também é um centro hospitalar, né? E eu levei ela lá. Chegou lá, fiquei sabendo que ela estava grávida. Só que, ao mesmo tempo que eu estava alegre, eu estava preocupado. Porque ela estava sentindo muita dor. E depois não é normal, né? Não é normal. Não é normal aquela dor. E depois de um tempo, eu soube que a criança tinha morrido. Meu Deus. Né? Não chegou no ventre da mãe, né? Ficou parado naquelas... Eu não sei dizer o nome. Mas deu algum problema no ovário dela. Tanto que deu um problema no ovário dela que ela teve hemorragia interna. Meu Deus, cara. Quando a médica fez uma consulta nela, falou na hora, leva ela pra cirurgia. O sangue tava espalhando tanto no corpo dela, porque estourou o negócio lá do ovário, que estava chegando já nos seios dela. Meu Deus. Se chegasse um pouco mais pra cima, ela iria morrer. Na hora, eu creio que Deus usou aquela médica. Também. Naquele momento. E ela estava esperando há muito tempo já, minha esposa, para ser atendida. A médica chegou e atendeu ela. E falou, leva agora essa mulher para a cirurgia. Imagina se ela tivesse que fazer várias consultas, tal. Talvez ela não iria aguentar. Então, eu creio que Deus continua agindo nessas pessoas. Mesmo elas não sendo cristãs, Deus continua agindo. E a minha esposa foi para lá, inclusive a minha sogra assinou um monte de documento lá, autorizando fazer o que for possível para salvar a vida dela. Né? Doação de sangue, né? E tudo mais. Porque assinou aquele documento lá, quer dizer o quê? Vai acontecer alguma coisa. Então, se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer o que dá para fazer aqui. Para ver se ela sai daí com uma saúde boa. Ela foi lá, fez a cirurgia. Quando deu 3h30 da manhã, mais ou menos, recebi a notícia que a cirurgia foi um sucesso. Eu dei glória a Deus e eu comecei a fazer um monte de voto para Deus ali, né? Deus, prometi um monte de coisa, né? Cumpriu? Eu nem sei se eu cumpri. Né? Então a gente tem esse problema, né? Depois que acontece uma coisa muito intensa, a gente começa a fazer vários votos para Deus, né? Sim. Então eu creio que o que aconteceu ali... É o teu lado pentecostal. Voltou. Não, Deus, eu vou fazer, né? Eu vou fazer sim. Até hoje eu nem lembro mais do que eu prometi para Deus. E eu creio que o que aconteceu ali foi um milagre. Por um pouco a minha esposa não morreu. Eu creio que foi muito fruto de oração. E Deus agindo. Então eu creio que Deus continua agindo em todo mundo. E a gente pode ver os sinais por aí. Verdade, cara. Você vai no YouTube, tem vários testemunhos de pessoas que estavam a segundos da morte. E Deus foi lá e acabou com aquilo. A pessoa viveu, a pessoa está vivendo hoje em dia, verdade, cultuando a Deus, tem família e tudo mais. Quantas pessoas, irmão André, que tiveram contato com Deus e tiveram a vida mudada, transformada? Muitas pessoas. Você pode ver, às vezes, alguns testemunhos de pessoas que tiveram um acidente de carro, pessoas cristãs, mas não morreram. Mas, infelizmente, tiveram as suas pernas tiradas, né, por causa do acidente e ficaram paralíticas. Em 2011 eu sofri um acidente aqui na Santana. Uhum. Um carro perdeu... Estava eu esposando um carro vindo sentido Amanda, um outro carro sentido centro, né? 4 rapazes bêbados. Perderam o controle, invadiram o outro lado e foram de cheio na gente. Nossa, e o que aconteceu? O carro deu perca total. Eu não sofri um arranhão. Minha esposa só sofreu, quebrou o braço em 8 partes, né? E o carro deu perca total. E isso é um milagre. Foi um milagre. Porque a gente acha que milagre é a cura imediata, mas também o milagre é quando Deus dá o livramento, né? O bombeiro, foi 1h30 de resgate, porque aqui não tinha bombeiro ainda em Hortolândia. Não tinha? Não tinha bombeiro. Então teve que vir de Campinas para cortar a ferragem, o outro carro, os meninos tudo lá desmaiado, um ficou em coma, mas foi um acidente muito feio. Mas você vê que até nisso, né, Deus tá agindo. O bombeiro falou assim, rapaz, eu não acredito, porque como você não tá um machucado em você. Então... Você foi Deus, rapaz. É Deus. Foi Deus. As coisas que a gente não consegue explicar é Deus agindo. Não teve um reunião nem da minha esposa, ela só quebrou o braço por dentro, porque quando ela viu que ela colocou a mão na porta, então no impacto por dentro, né, da pressão, da força do carro, quebrou por dentro. Mas hoje ela tá normal. Hoje tá normal, né? Tem graças a Deus. Um pequeno, assim, ruim de movimento, mas tá normal. Uhum. E quanto a isso, sobre a questão de milagres, tem a parte ruim da igreja, né? Tem pastores que eles têm a agenda lotada. E esses pastores fazem algumas coisas estranhas na igreja, né? Eu fiz alguns vídeos, né, no meu canal falando sobre um pastor
que ele pegava, por exemplo, rato morto, colocava na barriga da pessoa, tirava e falava que era obra de macumba. Ele pegava cabelo misturado com óleo, tirava aqui da cabeça da pessoa e falava que era obra de macumba. Meu Deus. E falando que aquilo era uma cura de câncer ou um milagre. Fica jogando óleo, né? Então. Inclusive, esse pastor, ele pediu pra censurar o vídeo dele no meu canal. Eu tive que depois retirar o vídeo. Você chegou a ver de uma pastora chamada Elizabeth? Aquela que transforma também água em vinho, que ela coloca um pote também. Não sei, ela arranca o coração de um homem. Ah, sim, o coração de boi. Então, isso daí que acaba com o evangelho, entendeu? Isso aí é uma mentira. Essas pessoas são usadas pelo diabo, não é por Deus. Ela tira a veia, a horta do homem aqui. É uma mentira, gente. E sabe qual é o grande problema? É que tem muitos irmãos que frequentam essas igrejas que acreditam nisso. Mas sabe por quê? Porque eles não leem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. E quando leem, eles preferem usar as experiências, como eu já falei anteriormente, pessoais, para tentar validar aquilo como algo bíblico. E não é. E às vezes não precisa nem chegar nesse extremo aí, né? Coisas que acontecem nas igrejas hoje que não é nesse extremo, mas um pouquinho daquela doutrina totalmente deformada. Sim. Totalmente ali fora das escrituras, muito grande também. É um perigo. É o que eu falo. Eu vejo às vezes igrejas, pastores fazendo as pessoas colocarem a fé em coisas, em elementos e ali... por exemplo, eu não tenho um problema em falar isso, tá? A Igreja Universal, o que eles faziam antigamente? Eu não sei se eles fazem isso hoje. Meu irmão, minha irmã, enche esse copo de água que tá na sua mão aí. Nós vamos orar por esse copo d'água. Deus vai te dar vitória, vai te curar contra todo o mal. Deus vai curar suas enfermidades. Deus vai livrar você contra isso, aquilo. Isso é errado. A gente usa ferramentas e às vezes objetos para tentar alcançar um milagre. Ô, irmão André, o que Jesus fez quando ressuscitou Lázaro? Ele agradeceu primeiramente ao Pai. Pai, eu te agradeço. E eu estou fazendo isso, estou falando isso, porque todos aqui estão reunidos para que vejam a tua glória. Então, Jesus buscava primeiramente o Pai. Hoje a gente busca em primeiro lugar o objeto que está na nossa mão. Olha, eu vou vender esse azeite aqui ungido, essa água ungida. Não porque eu quero curar as pessoas, mas porque eu quero ganhar dinheiro. E quero fazer para minha glória, né? Jesus fez para a glória do Pai, né? Glória do Pai. A gente faz para nossa própria glória. Sim. É por isso que esses pastores por aí têm a agenda lotada. É uma falsa cura. É o raio-x de Deus. Nossa. Se for colocar aqui nomes, a gente vai ficar o dia inteiro falando. É absurdo. Tem cada subtítulo que você... Nossa, você fica assustado, né? Caio, cara, você já falou da tua história, assim, no seu canal? Não, ainda não. História pra quem olha você e vê, não imagina o que você viveu, né? E só lembrando que eu não falei de como eu conheci a presbiteriana, né? Depois que eu saí dessa igreja pentecostal, né, eu fiquei em torno de um ano parado tentando encontrar alguma igreja, né? Aí a minha esposa foi na Assembleia. Eu gostei da Assembleia. Eu falei, vamos ficar aqui. Ela falou, não, se for pra ir pra Assembleia e a gente tá na igreja pentecostal, a gente fica na igreja pentecostal que a gente tava. Eu falei, beleza. Então, beleza, eu não vou então. Aí a gente encontrou uma igreja presbiteriana, né? Que legal. Aí minha esposa começou a ir. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui na igreja presbiteriana, eu fui como um pentecostal. Eu fui de terno e gravata. Deu glória a Deus lá? Dei glória a Deus. Eu fui de terno e gravata, com a barba feita, no naipe. Cheguei lá no naipe, na presbiteriana, né? Eu era o único estranho lá, né? O pastor, né? O Lorival, né? Com a sua roupa normal e tal, e eu de terno e gravata. Eu era tipo puritano ortodoxo naquele momento, né? E depois de um tempo eu comecei ali a pegar um pouquinho o jeito deles, aí eu falei, nossa, aqui é fé reformada, interessante. Comecei a gostar. Depois de um tempo, né? Criei uma grande amizade com todo mundo ali. Aí... eu senti de Deus aquele chamado pastoral, né? Aquele chamado forte. Orei durante um bom tempo. Aí o pastor, né? Meu tutor, ele falou, Caio, eu vou enviar você para o Seminário Presbiteriano do Sul. Você vai fazer um curso teológico lá de 4 anos. Você vai ser... Onde o Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes se formou lá, no SPS aqui de Campinas. No Seminário Presbiteriano de Campinas. E foi nesse mesmo seminário que eu estou estudando hoje, né? Sim. E quando ele viu essa questão do chamado pastoral, ele falou, Caio, eu vou enviar você para o Seminário Presbiteriano do Sul. E ele me enviou. E tô lá até hoje e eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. Então, é o que eu falo. Isso só reforçou mais tudo aquilo que você começou a entender, né, anos atrás. Mudança de igreja,
canal no YouTube, Pregando as Escrituras, que cresceu demais, Sim. que é um dos maiores canais do meio evangélico, né? Sim. No YouTube. E o que você está sendo hoje, né, Caio? Aham. Essa referência de apologética, do caminho do pastorado, tudo isso aí você vê a providência de Deus sobre a tua vida. E eu vejo que essa questão, assim, eu não fui ordenado pastor ainda, né? Mas sim. já estou estudando para entender um pouco mais o conceito de ser pastor, né? Sim. E eu vejo que é uma tarefa muito difícil, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Você é pastor, né? Você já está mais não é tempo do fácil. que eu, porque eu não sou pastor ainda, mas você já tem um convívio muito Desde maior, 2006, né? Caio. Então, você sabe a dificuldade que é, né? Lidar com pessoa é difícil, É todo mundo difícil, sabe, né? é difícil. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta que é uma coisa que a gente lida praticamente, tempo em tempo, nós temos dificuldades nessa área. Às vezes com pessoas. Eu já tive muitos anos atrás, quando eu era menino, né? A curiosidade. E naquela época era muito difícil o acesso, né? Hoje é muito fácil, né? Que é a pornografia. Uhum. A pornografia hoje é um mal que assola também a igreja. Algumas heresias, ou a boa parte das heresias, estão expostas. Mas esse mal, né, às vezes alguns pecados estão expostos, mas esse pecado que permeia a igreja, ele é um mal assim, que se desenvolve silenciosamente. Sim. Infelizmente, ele está aí, está presente, e é um problema muito grande hoje no seio da igreja. Sim. Porque antigamente, acessar pornografia era muito difícil. Você ia na locadora... E tinha que ser macho pra chegar na locadora ou comprar uma revista, né? Tinha que ser macho mesmo. Isso, você tinha que ter cara de pau mesmo, chegar lá na locadora, ir naquele cantinho, ir lá e pegar um filme pornográfico para alugar, para alocar. Ou ir numa banca de revista, que antigamente tinha um canto escondido, né, para comprar aquela revista. Hoje é tudo muito... Depois ficou mais exposto, né? Já era nas bancas de jornal exposto de tal forma ali para chamar a atenção. Hoje não, hoje no celular, na internet, em todos os lugares, todo mundo acessa com muita facilidade. Está na televisão, está em tudo. As crianças, se o pai não supervisionar, está ali, às vezes, vendo de forma... uma pornografia, uma mini pornografia. Às vezes, jovens dançando de forma sensual, homens e tudo mais. Né? A pornografia, eu entendo que seja o câncer do século. Porque você tem acesso à pornografia, às vezes, até sem querer. Quer ver, por exemplo... Você pode, às vezes, assistir um vídeo no YouTube e, de repente, aparece uma mulher seminua dançando pra você. Pronto. Sim. Você já teve o primeiro contato com a pornografia. Você vai no TikTok hoje, tá ali... Não, o TikTok O TikTok é uma ferramenta pesada. É um aplicativo pesado. Se você tem uma maturidade boa, uma boa maturidade... essa ferramenta. Você pode acessar o TikTok, mas se você é fraco na fé, você não tem vida com Deus e você vive na pornografia, uma dica, não acesse o TikTok. Apesar do canal do Pregando Escrituras estar no TikTok, mesmo assim eu ainda alerto. Use o TikTok, mas tome cuidado. Eu entendo que como o canal ele começou através de uma mídia digital, eu devo estar também em todos os aplicativos que surgirem por aí, A igreja tem que estar em tudo. Tem que estar em todo lugar, né? Conta desse lugar, porque, infelizmente, o mal tá lá. E essa pornografia, ela é um grande problema na igreja também. Eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas cristãs, 2, pelo menos na igreja, sofrem com a pornografia. São, em muitas vezes, homens ou mulheres casadas. Antigamente era um problema só de homens, né? Mas hoje... Não, hoje as mulheres também usufruem bastante da pornografia. Né? Então, qual que é o grande problema da pornografia? Por exemplo, o homem que gosta de acessar a pornografia. Tudo que ele vê ali, ele vai querer reproduzir com a sua esposa. E tem alguns atos ali imorais, até imorais mesmo, que não é adequado em um relacionamento cristão. Não é adequado. A mulher também. A mulher vai tentar sexualizar um homem na internet e vai tentar trazer isso para o seu ambiente ali matrimonial. Sexual, na cama. Na cama. Relacionamento íntimo, né? Isso não é legal, entendeu? Isso afeta o libido, afeta a convivência das pessoas com as outras pessoas, né? Tipo assim, você vai para a igreja, nossa, como que eu tô adorando a Deus aqui se eu
eu estou viciado em pornografia. Como que eu posso pregar? Minhas mãos ontem tocaram o meu pênis ou a minha vagina. Sabe, fica essa coisa na cabeça. Meus olhos, né? Meus olhos viram coisas horríveis, né? Então, fica esse pensamento, fica essa sensação. Mas devemos buscar todos os dias o arrependimento. E não adianta, você não vai vencer a pornografia com 1, 2 ou 3 dias. Tem que ter uma continuidade. É uma luta diária. Você aconselhar, ter aconselhamento, ter pessoas íntimas, amigos ou pessoas de confidência mesmo, maduras para te orientar, te ajudar. É que assim, André, as pessoas que sofrem com pornografia, dificilmente essas pessoas vão tentar conversar com outras pessoas. Mas sabe por que elas não vão falar? Porque elas vão se sentir com vergonha. Ou elas vão achar assim, o que será que aquele pastor vai entender sobre mim ou o que ele vai achar sobre mim? Então eu prefiro ficar calado e lutar entre eu e o meu pecado, sozinho. E isso não é bom. É necessário expor, às vezes, esse pecado para que as pessoas que são mais maduras na fé nos ajudem. Dizer assim, a gente sabe que espiritualmente isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Não é? Já vi alguns especialistas na internet dizer que isso afeta o cérebro, afeta o relacionamento pessoal, né, o convívio, afeta a sua disposição para o trabalho, para o dia. Existe todo um até no casamento, né? Casamento, né? Então, assim, e você tem essa dose e aquilo ali depois, né? Você precisa ter sempre, né? É como se fosse uma droga, uma cocaína, algo muito bom e você precisa ter sempre. Então, se torna um vício. E a pornografia, querendo ou não, é um pecado, né? O acesso à nudez explícita é pecado. Quando você tem a questão da masturbação ali, você está fazendo um sexo consigo mesmo. Egoísta, um sexo egoísta. É um sexo entre você e o seu corpo mesmo. Não tem uma outra pessoa ali te auxiliando, ou você tendo uma relação sexual agradável. A ideia é se tornar uma só carne com a esposa, né? Mas as pessoas perderam esse sentido, né? Então, o jovem que quer casar com aquela mulher cristã, em vez de ele ter relação sexual com ela, depois do casamento, ele quer ter antes. Por quê? Por causa dessa questão de saciar o seu desejo. E se ele não consegue isso, o que ele faz? Vai para pornografia. E aí que está o grande problema de muitos jovens hoje em dia. E qual que seria o teu conselho para essas pessoas, Caio? O que elas devem fazer? A questão da pornografia, às vezes, talvez as minhas dicas não vão ajudar bastante de acordo com a pessoa. Mas a primeira coisa que você deve fazer é tire da sua vida tudo aquilo que te atrapalhe com Deus. Tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus. Tudo aquilo. Se você acha que o TikTok está sendo um engate para você usar pornografia, desinstala o TikTok. Faça isso. Tire isso da sua vida. Você vai ver que aos poucos você vai eliminando aquilo que te atrai. Se eu assisto séries na Netflix e aquela série em especial que eu assisto tem muita cena de nudez e isso está fazendo com que eu venha me masturbar devido àquelas cenas que acontecem ali, não assista mais a série. Tente tirar isso. Tente limpar isso da sua mente. E depois, esvazie a sua mente e use a palavra de Deus como método. John Piper, ele tem um método muito bom. Ele fala o seguinte, toda vez que você estiver em pecado ou estiver próximo de uma tentação, é bom você memorizar os versículos. É eles que vão ajudar. Meu Deus. Então, ou seja... A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você está ali assistindo pornografia, tal, e de repente vem um versículo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será. Opa! Então, guardar versículos, memorizar versículos ajudam bastante. Tirar os aplicativos, tirar as coisas que você assiste, que incita você a usufruir da pornografia, é muito bom. Então, tira o aplicativo, desinstala o aplicativo. Essa tática é muito boa e vai te ajudar muito. Sim. Mas talvez tem pessoas que gostam de praticar a questão de masturbação e assistir pornografia. E elas sabem o seguinte, não, eu vou praticar, porque eu praticando, Deus perdoa. Eu caí hoje, mas Deus vai perdoar. Só que, irmão André, uma pessoa que nasce... cauterizou a mente. Tipo, eu vou praticar hoje a pornografia porque Deus vai perdoar amanhã. Aí essa pessoa é perdoada neste dia, aí no outro dia ela volta a fazer novamente a masturbação e assistir pornografia. Aí Deus perdoa de novo. Aí fica essa coisa. Ou seja, essa pessoa não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ela luta contra o pecado todos os dias e se arrepende todos os dias. Só que tem pessoas que gostam de ficar na pornografia e essas pessoas acham que a pornografia não é um pecado. Voluntário mesmo, né? Elas querem fazer isso.
Entendeu? Eles querem fazer isso. O fato de, às vezes, um cai, isso acontece, né? Cair, poxa, não resisti, acabei abrindo ali a internet, caí, fui lá, me masturbei. E a pessoa, realmente, às vezes, tem até esse problema, luta, mas ela não pratica, né? Mas tem aquele que realmente... Mas a diferença, irmão André, é que a pessoa que caiu, ela continua se arrependendo dos seus pecados. Agora tem pessoas que caem na pornografia e gostam daquilo, entendeu? Então, dá pra ver que essa pessoa nunca nasceu de novo. Existe uma grande diferença entre cair no pecado e viver no pecado. Nós que somos cristãos e que entendemos que nascemos de novo, a gente cai em pecado, mas a gente não vive no pecado. Essa é a grande diferença. Um exemplo pra gente terminar. Um exemplo claro, Davi e Betseba, né? Sim. Esse texto de 2 Samuel 11, se não me falha a memória, diz que Davi, era a época dos reis saírem à guerra, né? E ele vai na janela e vê a mulher, né? Tomando banho, né? A internet é essa janela, né? Hoje, atualmente falando, né? Poderia usar dessa forma, né? Sim, Só que Davi não continuou no pecado, né? Ele se arrependeu, houve arrependimento, né? Inclusive, ele perdeu a criança, né? Perdeu o bebê, né? Perdeu a criança. Caio, cara, eu quero te agradecer. Na verdade, eu te entrevistei, mas eu fui o convidado. Mas foi bênção. Que alegria poder conversar contigo, né? Ter você aqui perto da gente também, assim, né? Essa amizade, essa comunhão, que, né, se conhecemos, assim, saber que você era daqui de perto, para mim foi uma alegria muito grande. Amém, e hoje, feliz. Estreitar essa amizade, essa comunhão, está sendo muito benéfica. Então, por isso, eu deixo aqui a minha gratidão. Amém. Por você me dar essa oportunidade de poder te entrevistar. Amém. Né? E o pessoal do Pregando as Escrituras, né? Que Deus abençoe todos vocês. Quem não é ainda inscrito no Pregando as Escrituras, se inscrevam, gente. Tem um Instagram Pregando as Escrituras, vão lá. Um canal abençoadíssimo. Eu era inscrito no canal do Caio, não sabia que o Caio morava perto de casa. Né? Aqui do lado, né? Atravessando a 101. E quando eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz. Amém. Caio, que Deus te abençoe e continue te prosperando nesse teu chamado, nessa frente de batalha apologética que você se colocou, né? E que Deus te abençoe muitíssimo, você, sua esposa, que também, né, tive o prazer de conhecer, onde estivemos juntos ali, um momento de comunhão muito bom. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém? Muito obrigado. Irmão André, eu que agradeço, né, de estar aqui. O André, eu conheci pouco tempo, mas já vi que é uma pessoa cristã, Amém. Uma pessoa sincera, né? Amém. Glória a Deus. É um pastor abençoado por Deus. A gente vê que até mesmo as pessoas da sua igreja amam você, Amém. Né? E se a gente quer ver se a igreja gosta do pastor, né? Olhem os fiéis, Sim, né? Verdade. E dá para perceber que eles amam você. Que bom, cara. E eu queria deixar aqui um pedido, né? Se vocês puderem, meus amados, se inscreva lá no Solascast, né? Que é o podcast do pastor André. Isso. Vamos fazer ele chegar a 1000 inscritos. Amém. Né? Tá com 100 e alguma coisa. 100 e pouquinho, 170, eu acho. Vamos ajudar ele a chegar a 1000 inscritos lá. Sim, ajuda a gente. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, tá bom? E vamos ajudar ele. Tem o Instagram também, Solascast, também procurem lá a gente. Vamos ajudar ele porque ele é um homem crente, é uma pessoa crente mesmo, então... então vamos ajudar ele. E eu agradeço. Eu também gostaria de agradecer aos membros do canal. Amém. Que isso aqui foi possível, Sim. né? O podcast, né? Tudo que nós temos aqui, graças aos inscritos do canal Sim. e aos membros Sim. do Hoje canal. Tem um estúdio Hubble, né? E tem um estúdio Hubble. E eu posso fazer o merchan do meu estúdio? Você tem, a casa aqui é sua, filho. Gente, aqui é um espaço que, com o tempo, eu fui fazendo, né? Se chama Estúdio Hubble. Está localizado em Hortolândia, São Paulo. Tá? Fica próximo ali de Campinas, né? Então, se você quiser alugar esse espaço para você fazer seu podcast, né? Pode ser um pastor, você pode ser um empresário, não é um lugar religioso aqui, é um estúdio Sim. que você pode alugar para você fazer o que você quiser. Então, qualquer coisa, entre em contato pelo e-mail que vai estar na descrição do vídeo, tá? Que é o Estúdio Hubble alguma coisa. Vou colocar aqui embaixo, tá? Estúdio Hubble lá e o e-mail. Sim. Acesse o e-mail lá, você pode perguntar algumas coisas. E como eu sou proprietário, então eu vou acabar respondendo, tá bom? Então, obrigado por deixar fazer o merchan. Eu que agradeço. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Deus abençoe. Caio, muito obrigado. José, Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém.